Olá, boa noite. 7 de dezembro, 11h27. Eu disse que eu não ia mais ficar falando data e hora aqui, né? Porque eu já acabei a minha série de 100 vídeos em 100 dias. Eu vou comemorar todo dia que eu lembrar isso. E hoje eu tô testando aqui um jeito diferente de fazer vídeo. Hoje é domingão, eu não ia gravar. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou gravar sim. Vamos ver o que sai de um jeito diferente. É claro que eu não faria isso em todos os vídeos. Eu não escrevi nenhum roteiro. Eu estava conversando até agora com a minha esposa. Ela então falou: Ó, vou dormir, vamos deitar, não sei o que. Eu falei: Não, eu quero fazer um vídeo. Eu quero conversar com as pessoas, né? Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Olha lá, olha lá. Vídeo sem roteiro é assim, a gente não arruma nem a câmera direito. Que fase. Bom, vou contar um pouco do meu dia hoje e eu quero conversar com você sobre um vídeo também que eu vi. Bom, hoje é domingão, né? Eu acordei tarde, já errei. Por que que eu já errei, eu digo? Porque, por exemplo, agora é 11h30 da noite e eu tô sem sono nenhum. E amanhã eu preciso acordar cedo, 5h30 para ir para academia. Então, já sabe como é que vai ser a briga de acordar, né? Aí tu começa a segunda-feira assim. Se eu não conseguir na segunda-feira dormir cedo, por volta aí de umas 10 horas da noite, aí na terça-feira vai estar mais cansado, assim vai. Então a primeira coisa que eu quero falar contigo é, se você estiver numa fase onde você quer melhorar a sua produção, e eu falo de produção no sentido de conseguir trabalhar e estudar no mesmo dia, vamos chamar assim, você precisa tentar encaixar na tua rotina, dormir e acordar eh, mais ou menos nos mesmos horários todos os dias. Caso contrário, fica essa montanha russa de dorme cedo, acorda tarde, e ela te prejudica. E eu falo isso por experiência, né? Eu falo porque quando eu emendo assim 40, 60 dias dormindo e acordando no mesmo horário, a minha produção ela é gigantesca. Bom, aí eu acordei tarde e tal, fui tomar café da manhã já tarde, depois eu fui para um churrasco, os amiguinhos dos amiguinhos do meu filho, né, com os pais e tal. O assunto ele foi basicamente futebol, porque hoje era a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tinham torcedores de vários times lá, mas todos nós estávamos torcendo contra um que era o Santos que estava para cair, né? A gente estava querendo tirar uma onda do amigo. Não aconteceu, parabéns para o Santos que ficou na primeira divisão, mas a gente queria tirar onda, claro, né? Homem é fogo. Depois a gente voltou para casa tal, e aí eu fui assistir algumas coisas no YouTube. Eu assino alguns canais, assino não, né? Eu sou inscrito em alguns canais. E aí eu fui assistir uns vídeos, algumas coisas lá. E teve um vídeo que me chamou a atenção, que a pessoa ela estava falando sobre inteligência versus burrice. Eh, e eu tô até aqui pensando nas palavras direito, como é que eu vou falar, porque eu não acredito em burrice. Eu não acredito. Eu acho que existem pessoas ignorantes. E ignorância no sentido real da palavra. Ou seja, ignorância é não saber de determinado assunto. E não ignorante como nós utilizamos normalmente. Normalmente não, né? Em algumas situações, que é o sinônimo de estupidez. São coisas diferentes. E, e eu acredito que. Eu também acredito na meritocracia. Esse é um assunto que eu vou deixar
com relação à meritocracia, é um assunto que eu vou deixar para um outro vídeo, porque, eh, eu acho que tem algumas características que nós temos que levar em consideração quando a gente fala de meritocracia. Então vai ser um assunto para outro vídeo. Com relação à ignorância, eu penso que é impossível que nós, consigamos ter conhecimento de tudo, né. O fato é que a gente nasce e morre ignorante em algum assunto. A gente não vai ficar sabendo de tudo. Mas se nós nos propusermos a aprender alguma coisa, a gente vai sair da ignorância para o aprendizado. Algumas pessoas, e aí entra essa questão da inteligência e burrice, né. Algumas pessoas têm mais facilidade para entender, têm mais facilidade para aplicar o aprendizado. Tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que precisam, de mais tempo para digerir, né, aquele novo conhecimento. Então, eu acho que também tem as aptidões, né. Então o pessoal todo mundo fala, né, de exatas e humanas. Então tem gente que tem mais facilidade de aprender matemática, enquanto outras, né. Mas o que me incomoda é o fato da gente achar ou entender que a determinada pessoa é burra. Eu não acredito nisso não. Eu não acredito na burrice. E quando a gente pensa ou fala: "Ah, aquela pessoa é burra, não sei o quê", eu pelo menos, eu penso que é um termo mais pejorativo da coisa. Onde eu quero chegar com toda essa lenga-lenga, com tudo isso que eu estou querendo dizer? Eh, eu acho que o fato de você se propor a aprender alguma coisa já é belo. Eu já acho que é um válido. Claro, vai chegar um determinado momento que você vai se encher o saco ou não vai querer, falar: "Puta, cara, tô de saco cheio, não quero mais fazer isso". E aí, dependendo do nível de pesquisa e de estudo que você fez, você vai chegar no nível básico daquele assunto. Mas, se você não vai mais utilizar aquilo na sua vida, tá tudo bem. Não é porque você se propôs a estudar mandarim e você em 3 meses decidiu parar, aí você nem chegou no nível básico também, né, vamos combinar. Mas cara, tá tudo bem, se você entender que você não precisa mais daquilo, que era uma curiosidade, parte para outra coisa. Agora, o que eu sempre falo para os meus filhos aqui, é que tudo tem consequência, tudo tem consequência. E uma coisa que às vezes a gente não entende, ou que alguns falam, né, eh, por exemplo, vai acontecer sei lá, a pessoa vai lá e reprova de ano. Mas: "Ah, cara, eu não tive opção, né, eu não consegui estudar, eu não fiz nada". Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente não faz nada, a gente escolheu. A gente escolheu não fazer nada, em detrimento a fazer alguma coisa. Então tudo na vida nós temos escolhas, né. Tudo na vida nós temos escolhas. E esse vídeo ele me chamou a atenção por causa disso. Eu acho que, assim, o meio aonde a gente vive, ele impacta. Eh, a forma como a gente, passou a nossa primeira infância também impacta. A situação financeira eu acho que também impacta. Ou seja, tem inúmeros fatores que impactam em pessoas que têm mais conhecimento contra aqueles que têm menos conhecimento. Contra não, né? Impacta aqueles que têm mais conhecimento e aqueles que não têm conhecimento, ou que têm menos conhecimento. Mas eu acredito, quando eu falei lá da meritocracia, é porque hoje, principalmente com o advento da internet, se você quiser, se você quiser se aprofundar num tema, você consegue. E
E isso vai passar por um processo, né? Vai ter que ter uma rotina. Eu comecei falando sobre o horário de acordar e o horário de dormir. Eu acho que o sono é uma parte desse aprendizado, viu? Depois tem sua alimentação, depois tem o seu exercício físico. Aí você fala, pô, Marcos, mas assim, eu saio de casa às 5 horas da manhã, demoro 2, 3 horas para chegar no trabalho, depois eu demoro 2, 3 horas pra... Cara, realmente, para você não dá para incluir exercício físico, não. Porque 2, 3 horas aí no busão para chegar e voltar para casa, você tá moído. Você tá moído, né? Só que assim, ó, aqueles 20, 30 minutinhos que você fica no feed do Instagram, você pode substituir por ler um livro. E é uma escolha. Tá tudo bem se você quiser ficar no Instagram. Tá tudo bem. O que a gente não pode é reclamar, né? Porque assim, ó, tudo que a gente faz tem consequências. Se a gente perder 20, 30 minutos no Instagram, a gente vai ter uma consequência no longo prazo. Pensa comigo, se você gastar, não é? Se você utilizar 30 minutos do seu tempo para ficar no Instagram, quanto tempo você vai ter usado em 10 dias? 30 minutos por dia. Quanto que dá aí em 10 dias? Então, o que eu quero dizer? E eu falei só 10 dias, né? E eu tô enrolando aqui porque eu tô fazendo conta. Ó, mas dá 300 minutos, 6 horas, 5 horas, né? É isso? 5 vezes 6, 30. É isso? Acho que é. Enfim, o que eu quero dizer é que se você gastar 30 minutos todos os dias, imagina num ano, imagine em 2 anos, imagine em 5 anos. Então, se a gente pensar no longo prazo, os 30 minutos que você gastou, você vai ter gastou não, mas desculpa, que você usou esse tempo, você vai ter usado muito tempo no Instagram, né? Então, se você não usa o Instagram para ganhar dinheiro e você só usa para se divertir, você já entendeu o recado, né? Eh, então, eu acho que a mensagem que eu quero passar hoje é o seguinte: você, o seu colega, os seus pares, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, todas as pessoas que você conhece, nin- ninguém é burro, ninguém é burra. Esquece isso. Não existe burrice, tá? Existe ignorância. E aí a ignorância, sim. Algumas pessoas vão ter mais, vai ter um privilégio de estudar numa escola boa, algumas pessoas não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até a quarta série, eu estudei em escola particular. E eu vou te dizer que eu era um dos piores alunos da classe. Eu sempre passava raspando, eu ficava de recuperação. Era fogo, era difícil. Bom, no quarto ano, no quinto ano, na metade do quinto ano, meu pai me mudou de escola. Eu tive que ir para uma escola pública, ele colocou, porque ele estava trabalhando em uma empresa, foi demitido, e aí demorou para arrumar emprego e tal. Aí eu fui estudar em escola pública. Cara, quando eu fui estudar em escola pública, eu virei o melhor aluno da classe. Então o que que acontece? O que que eu estou querendo dizer com isso? Não existe burrice, né? Existe o nível também. Então a gente sabe que no Brasil o nível de estudo, escolaridade, comprometimento não, eu estou querendo dizer de conteúdo, o nível de escola particular, a régua é mais em cima, a escola pública a régua é mais embaixo. Na minha época, a escola pública reprovava ainda, mas ainda assim era um ensino muito abaixo do que era ensinado nas escolas particulares. Então o que que acontece? Do nada, eu saí do aluno burro para um aluno inteligente? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então não existe gente burra e não existe, eh, assim, gente que não assimile nada. Existe gente que não teve a oportunidade, que não teve que teve dificuldades,
gente que quando era para estar lá na fazer o educação infantil, entrar na primeira série com 6, 7 anos, não conseguiu, né. Ou então gente que parou na quarta série porque era pobre, não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha como continuar na escola, tá. Eu vou dar o exemplo da minha mãe, por exemplo, ela na infância, juventude dela, ela só fez até a quarta série. Depois quando ela virou adulta é que ela foi fazer até o terceiro grau lá, né, o terceiro colegial, que é o segundo grau, né. Por quê? Nasceu pobre no interior lá do Nordeste da Paraíba, veio para São Paulo muito cedo, família humilde, teve que trabalhar desde o dia que chegou aqui, com 11 anos de idade, minha mãe era empregada doméstica. Então, agora eu vou dizer que a minha mãe é burra? Pelo contrário, pelo contrário. Hoje ela tem 3 filhos, todos bem-sucedidos, ninguém é rico, mas todo mundo tá bem, casado, com filho, vivendo a vida. É isso. Então não existe gente burra, tá bom? Se você está assistindo aí do outro lado da câmera e você está se achando incompetente ou incapaz de aprender alguma coisa, você talvez esteja usando o método errado. Dá uma pesquisadinha na internet, tem vários métodos de ensino e você vai testando um deles. Cara, tem dezenas, centenas eu não sei, mas tem dezenas aqui de métodos na internet que explicam as pessoas ou ajudam as pessoas a criarem processos de estudo. Repetição espaçada, eh, fazer um resumo do que aprendeu no mesmo dia, no final do dia ou perto de dormir. Porque estudos mostram que quando a gente dorme, a gente está assimilando, né, o ensino, passando do córtex frontal para o córtex, sei lá, tem os nomes aí. Tá vendo? Eu não sei. Mas enfim, é isso. Fica a reflexão de hoje. É um vídeo que eu assisti que eu me incomodei e o que eu queria conversar aqui com vocês. E eu meio que gaguejei, repeti, fui do começo para o fim, do fim para o começo, porque hoje foi o meu primeiro vídeo sem roteiro. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, tá bom? Muito obrigado. Boa semana para todo mundo e até amanhã. Valeu.